Abra sua Bíblia em Obadias, nosso penúltimo sermão, verso 15 e 16. Amém, irmãos? Nós acabamos de cantar uma canção que nos chama para sermos felizes, independente das circunstâncias. Tinha uma canção antiga que a gente cantava. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou, alegre vou, mais ou menos isso. Mas existe uma canção também bastante conhecida que a gente também cantou aqui. Você cantou. Você já deve ter cantado, ó, Restitui. Cantou? Cantou? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Só vocês. Cantaram? Pronto. Agora vocês vão aprender a retribuir. Eu quero de volta o que é meu. É o texto de hoje. A retribuição de Deus. Deus é um Deus de promessa? Sim, meus irmãos. Deus é um Deus de restituição? Sim, mas não como a canção canta. A forma como ela se apresenta. Deus é um Deus de aliança? Sim. Mas Deus também é um Deus de retribuição. Existe o amor de Deus, existe a justiça de Deus retributiva. E está aqui um texto. Vamos ler o texto. 2 versos pequenos. Mas que diz muitas coisas, meus irmãos. Verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Vamos orar. Deus bondoso, gracioso, nós te louvamos e te rendemos graças, Pai. Ó Deus, te somos gratos por mais uma vez estarmos aqui com a liberdade de te louvar e te adorar. Ó Deus, que os versos nessa noite encontrem corações nessa noite desejosos de entender e compreender que tu não é só um Deus de promessa, de aliança, de restituição, mas tu és um Deus de retribuição. Tu és um Deus justo. E nada ficará sem o teu juízo. O teu juízo para a condenação. É o texto de hoje, Pai. Cause temor, tremor, mas ao mesmo tempo possamos perceber o quão gracioso tu és, o quão misericordioso tu és. Abençoa cada um aqui nessa noite, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados com a porção da tua palavra nessa noite. É em nome de Jesus que eu te rogo e te agradeço. Amém. Como é que eu divido esse texto aí, meus irmãos? Simples. Verso 15. O mal vai acontecer. Verso 16. A ira
se manifestará. São duas palavras que ultimamente têm ficado mais escassas nos púlpitos das igrejas mundo afora. Ninguém quer falar de mal, que algo de mal vai acontecer. Ninguém quer falar sobre ira de Deus. Meus irmãos, escute aqui, eu vou lembrar os irmãos de novo. Nós somos minoria, mas de um Deus grande. Amém, irmãos? Somos minoria, não sei até quando, porque eu acredito que Deus vai trazer mais gente para cá. Mas, agora nesse momento, centenas e centenas ou milhares de pessoas estão ouvindo a palavra de Deus distorcida. E ao distorcer a palavra de Deus, ela deixa de ser palavra de Deus. Paulo, no fim da sua carreira, ele dizia que, e afirmava que o chamado dele foi para pregar todos os desígnios de Deus. Tudo sobre Deus. E aqui nesse texto, vai dizer que Deus é justo e juiz. As pessoas insistem em não acreditar na face de um Deus que vai provocar um mal inimaginável para as pessoas. As pessoas acham que mal com L aí, a ideia de circunstâncias, coisas que acontecem, as pessoas tendem a imaginar só olhando para os homens, do que os homens podem fazer. Nós estamos dentro de um contexto onde muitos cristãos estão revoltados, mas num sentido antibíblico. Nós temos que nos revoltar sempre com tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Mas nós não devemos nos revoltar ao ponto de esquecer que Deus é um Deus de retribuição. Se a gente esquece essa percepção, a gente vai querer resolver as coisas no nosso braço, no nosso jeito, a nossa maneira. E a nossa maneira, por mais que pareça ser justa, ela nunca vai ser justa. Porque só quem é justo é Deus. Aí as pessoas acham, e muitos cristãos, infelizmente, acham que mal, tanto mal com L como mal com U, só pode vir ser direcionado por homens. Nunca imaginam que Deus possa, em um momento, se colocar como mal. Mal com L e mal com U. Mas esse texto aqui diz para nós que vai chegar um dia, por isso a expressão, porque o dia do Senhor, esse dia do Senhor, meus irmãos, ele vai ser extremamente mal. Extremamente, terrivelmente mal, meus irmãos. E o mundo precisa saber que esse dia vai chegar. Agora, nesse momento, muitos criminosos souberam, ou alguns já sabem, o dia exatamente que ele vai ser executado. E quanto mais vai se aproximando aquele dia, mais apavorado ele fica. Os seus parentes, mais ainda, porque sabe que está chegando aquele dia, e o único que pode dar perdão a ele é o governador daquela cidade. Você já deve ter assistido alguns filmes, algumas séries, né, de serial killers que foram condenados à prisão, à pena capital, morrer na cadeira elétrica ou na injeção. E você percebe o clima tenso. Meus irmãos, todo pecador que não se arrepende dos seus pecados está com a data marcada para a manifestação desse Senhor aqui. Então, a perspectiva de julgamento divino aqui, em Obadias, se amplia aqui, de tudo que ele vem falando desde o verso 2, sobre Edom. Mas quando chega aqui, por isso, a amplitude. Por que que aqui a gente entende que há
algo universal. Porque até então, especificamente no verso 8, nós vimos que naquele dia diz o Senhor: destruirei os sábios de Edom. Ele direcionou a Edom. Mas aqui no nosso texto, tanto no verso 15 quanto no verso 16, aparece todas as nações. Por isso, meus irmãos, a grande maioria dos comentaristas acreditam que esse verso 5 é a conexão da ação de juízo de Deus no passado aqui para nós, para eles no presente e para nós aqui apontando para o futuro. Todas as nações, o mundo inteiro. E esse é um linguajar apocalíptico. Todas as nações virão. Nós cantamos aqui, ó, Rei das Nações. Todas as nações se prostrarão diante dele quando o livro do Cordeiro for aberto. Esse dia aqui, o dia do julgamento, onde Deus vai executar o seu juízo, todo o mal para aqueles que viveram aquém da vontade de Deus. E eu me lembro que eu já disse para os irmãos aqui, desde quando nós começamos a estudar, a expor os profetas menores. Todas as ações de Deus de juízo, não só para os ímpios, mas também sua ação de juízo, de ser mal para com os seus. Nós sabemos que o Senhor levantou a Síria para destruir o reino do norte. Nós sabemos que Deus levantou a Babilônia, os caldeus, para destruir o reino do sul, Judá, para levar para o cativeiro. É um Deus que retribui aqui e agora. E esse verso aponta que essas ações de Deus no tempo são figuras que apontam para uma retribuição final. Sendo que a grande diferença é que para os filhos de Deus é para correção, para santificação, não para perdição. Mas machuca, dói, causa dor, é ruim, é mal. E para o ímpio é para perdição, para um mal infinito. O inferno. O inferno existe. E essa retribuição nada mais é, meus irmãos, do que a providência de Deus. Cito aqui de novo Isaías. Isaías achava que Deus estava de costas para o mundo. Capítulo 5 de Isaías. Finalzinho lá, dá essa ideia. Via tudo errado. Depravação total. Tanto do povo de Deus como do mundo até então ali. Dos vizinhos. Isaías fica sem esperança. Ou seja, Deus não está vendo isso, Deus não vai providenciar nada, até que Deus pega ele, traz para diante dele, se manifesta diante dele. E aí Isaías se inclui. Ai de mim, vou morrer agora. Eu vi quem é Deus. Eu percebi quem é Deus. Então, se Deus fosse fazer exatamente como Isaías queria, a justiça final de Deus, como esse verso aponta, naquela hora, ele também seria fulminado, certamente. Nós nem chegaríamos a existir. Deus tem tudo providenciado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque eu vejo muitas pessoas se revoltando com tudo que está acontecendo. Ah, eu não disse que isso ia acontecer? Ah, eu não disse que isso ia acontecer? Ah, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Eu já ensinei os irmãos aqui. Eu disse e continuo dizendo, as coisas não vão melhorar, vão piorar. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, eu vou lutar para não ser instrumento para piorar. Se você for instrumento, reconheça. Você que não for instrumento, não fique dizendo, não, vai piorar. Olha, não te disse, bem feito. Se segure, porque eu não estou querendo ser pessimista, meus irmãos, mas realista. As coisas vão piorar. Mas aí eu me lembro desse texto, que Deus é um Deus de retribuição. Nunca esqueça, tá, irmão, daquela analogia que eu contei aqui, quando eu fui querer lá resolver a briga do meu irmão que apanhou. Eu providenciei uma retribuição, mas infelizmente eu apanhei também.
Mas com Deus não vai ser assim, não. Deus vai colocar todos os pontos. Não vai deixar nada sobrando. Ele está vendo tudo. Parece que o negócio está... E está mesmo, nossa perspectiva, está esculhambado. Mas está dentro do controle de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Dentro da história do barco, o barco afundando e Jesus lá de boa, e a turma desesperada, e ele vai, levanta e tudo se resolve. Vai ser assim. Mas isso aqui, que nós estamos lendo hoje, se cumpriu em Edom. Edom foi exterminada. Olhe só o que é que Malaquias diz a respeito desse dia que chegou presente para Edom, preste bem atenção, mas que esse texto aqui aponta para um futuro, para Mateus 24. Mas eu quero que você tenha ciência disso aqui. Vá para Malaquias, nós vamos chegar nele, né? Faz parte de um dos nossos profetas que nós vamos estudar. Vá lá para Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Olha aí. A partir do verso 2. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amastes? E o Senhor respondeu: Esaú, aqui Esaú é o Edom, tá? É a descendência. Edom é Esaú. Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Paulo fala disso lá em Romanos 9. Fiz dos montes de Edom, o quê? Uma desolação. E dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Então, o que Deus está dizendo aqui, e o que disse no verso 8 de Obadias, se cumpriu. O Senhor chamou a retribuição para cada um deles. Do jeito que ele está dizendo aqui no nosso verso 15. Mal. O mal aconteceu. O mal aconteceu. Da parte de quem, irmãos? Da parte de quem? De Deus. Através de homens. Deus usa os homens para isso. Então, olha o nosso texto aí. O porquê aí está justificando as acusações que o Senhor fez do verso 11 até o verso 14. Quais foram as acusações? Sermão passado. Por causa da indiferença de vocês, a insensibilidade de vocês, a ganância de vocês, a crueldade de vocês. Por causa disso, o dia do Senhor virá. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Não só sobre Edom, sobre todas as nações. Eu imagino quando o profeta está dizendo isso, não é? Israel deve pensar: eu sou uma nação. Você tinha parado para pensar nisso? A gente vem no contexto Edom, 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 aí é tudo Edom, tudo Edom, tudo Edom. Mas aqui, o Senhor também direciona para o seu povo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, inclusive você, Israel. Israel, reino do norte e reino do sul. Inclusive vocês. E nós vimos a profecia de Joel, a profecia de Amós, de Oséias. Nós vimos a capacidade do povo de afrontar a Deus. Em alguns momentos, se gabando dos seus pecados, achando que estava agradando a Deus. Aí certamente cantariam a toda força,
restitui, restitui. Cantaria a toda a força, o Senhor é o nosso Deus dos exércitos, Jeová é o meu cavaleiro. Cantaria com toda a força. Mas não imaginariam que esse cavaleiro também se voltaria contra eles. Não é porque nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, que a mão de Deus também não traz a retribuição sobre nós. Não é de total errado você dizer assim, olha, isso que está acontecendo com você é castigo de Deus. Agora, para você dizer uma coisa dessa, você precisa ter muito discernimento, muita sabedoria. Você precisa, de fato, estar em muita comunhão com Deus para você dizer isso. Olha, isso que está acontecendo com você, você tem que conhecer o contexto dessa pessoa, você tem que ter relação com essa pessoa, para que você, com autoridade, diga, olha, isso que está acontecendo com você, seja essa falta de emprego, seja o que for, o mal que está sobre você, é Deus retribuindo o mal que você fez. A gente não pode generalizar e dizer que todos que estão passando por algum tipo de mal, isso é uma retribuição divina. Porque isso não se aplicaria, por exemplo, a Jó. O texto fala que ele é um homem íntegro, fiel, mas ele sofreu. O mal veio sobre a sua casa, mas era por ele ser fiel e não infiel. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e eu acredito que os irmãos, olhando para a sua própria vida, sem demagogia, sem arrogância e soberba, a maior parte do mal que vem sobre as nossas vidas é devido à nossa desobediência, que é pecado. Deus diz como nós temos que fazer, Deus diz o que nós não temos que fazer, e nós insistimos em fazer. E de repente, isso aí que você está passando, de repente é a retribuição de Deus. Talvez você esteja cantando restitui, quando na verdade deveria estar cantando retribui, Senhor. Para que eu volte, de fato, a viver como devo viver. Mas 3 coisas esse verso aponta, que deveriam ser óbvias para cada cristão. Para o mundo, não. O mundo é avesso isso aqui. O mundo não está nem aí para isso aqui. Entendeu? Mas você deveria. 3 coisas nesse verso 15 aqui que você deveria dar atenção. E como eu já disse, são coisas óbvias. Eu não vou dizer nada aqui que você nunca tenha ouvido. Eu vou dizer aqui o que você insiste em esquecer. Eu vou dizer aqui o que você insiste em não lembrar. Primeira coisa que esse texto diz para nós, porque o dia do Senhor está prestes a vir. Tem um dia marcado, irmãos. Tem um dia marcado. E esse dia marcado pode ser você morrendo ou Jesus voltando. Quantos de vocês pensou essa semana que tem um dia marcado para Jesus voltar? E tem um dia marcado para você morrer? Até então. Quem de nós pensou sobre isso? E por que isso deveria ser um pensamento diário a nós? Porque pensar nisso aqui nos faz, ou nos faria, cantar a canção que nós cantamos aqui agora, Sou Feliz por Jesus, que tem uma estrofe que mostra o anelar em estar na glória com o Senhor. Saber que tem um dia certo para Deus resolver todos os problemas deste mundo, de uma vez por todas, nos faz lembrar aquilo que fomos lembrados ontem aqui. Figuras, características de um crente. Ele é cristão. Quem estava aqui ontem? Ele é cristão. Ele é o que mais? Servo. Ele é o que mais? Qual é a palavra que se encaixaria aqui? Ele é o quê? Peregrino. Peregrino. Uma pessoa que se sente peregrino, ele vai planejar
de forma assim que, eu vou ser redundante, planejar permanentemente um planejamento. Ele vai ficar pensando, pensando e pensando, se ele tem a consciência que ele não vai ficar ali muito tempo. Então veja como está ligado as coisas. Se eu tenho a percepção que existe um dia marcado para retribuição, porque, meus irmãos, todo dia a gente se levanta, e estão as tentações, estão as dificuldades, o mal está aí, o pecado está aí, e a gente quer viver uma vida melhor e nada contra isso. A gente quer buscar um bem-estar melhor, nada contra isso. O problema é quando a gente esquece isso aqui, meus irmãos. A gente esquece isso aqui. Deus marcou um dia. Deus está retribuindo hoje, como retribuiu no tempo de Edom. Em todos os tempos, Deus retribuiu. Começando lá com Adão. Vacilou, vou retribuir. Fez o mal a mim, vou fazer o mal a você. É isso. Deus faz isso. Tanto faz que preparou o inferno para mandar todos aqueles que insistem em perseverar fazendo mal a ele. E segundo o que nós aprendemos, o grande mal que Edom fez para com o Senhor e que também influenciou o seu povo a viver assim, foi a indiferença, a insensibilidade, a ganância, a crueldade. Volto a lembrar da aula de ontem. Eu sou cristão, eu sou crente, fiel. Eu sou peregrino, eu sou servo. Eu não penso só em mim. A gente vive um tempo, e hoje mais forte ainda, de que parece que nós somos as pessoas que sofremos mais. Lembra que eu falei? Todos nós, sermão passado, todos nós temos dificuldades. Mas nem sempre necessidade. Quem tem necessidade tem dificuldade. Quem tem dificuldade não tem nem sempre necessidade. E quando eu esqueço de que há um dia marcado, que Deus vai julgar e vai retribuir. Mas, pastor, se eu já estou salvo, quando Jesus voltar nesse dia, eu já sei, a minha retribuição vai ser ir para a eternidade. Beleza, meu irmão, beleza. Mas você esqueceu que a Bíblia fala de galardão? Então vai ter uns que vai ganhar mais do que os outros. Eu tenho para mim que, embora não tenha como mensurar como é que vai ser esse dia, qual é a sensação que a gente vai ter, né, nesse grande dia que o Senhor chegar e retribuir o mal para aqueles que foram mal, e retribuir o bem para aqueles que serviram a Ele em obediência, como está lá em Mateus capítulo 24, venha, benditos no meu Pai, entrem e tal. Se naquele interim vai haver uma transformação na gente, ao ponto que a gente não vai sentir nenhum tipo de sentimento com aquele parente nosso que está indo para o lado da esquerda, sem confusão, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz que é a esquerda mesmo, não é não? Que vai para o lado da esquerda, sem confusão aqui, é a Bíblia, tá? Que vai para a esquerda lá, vai tudo, aí tu olha, de repente está teu pai, está tua mãe. Que sensação é essa? Ao mesmo tempo que está na fila para entrar à direita do Senhor, e aí quando tu entra, eu estou aqui fazendo uma ideia, que tu entra, o Senhor diz, bem-vindo. Aí tu vê um negócio bonito, né? Tudo é lindo, mas tu vê coisa mais linda ainda. Aí Deus diz, não, seu condomínio não é esse, é aquele dali. O meu é muito bonito, mas esse aqui é mais bonito. Por que eu não vou para esse? Aí o Senhor vai dizer, não, eu estou retribuindo de acordo com a sua vida lá embaixo. Aí eu tenho a impressão que, não vou dizer ciúme que não vai ter, né, irmãos? Sei lá. Mas se a Bíblia diz que tem galardão, por que eu não posso viver de uma forma onde eu pense também nesses galardões? Então, a primeira coisa, um dia marcado. A segunda coisa, que dependendo do lado que você está, é bênção, é que se tem dia marcado, o texto diz para a gente que esse dia marcado, ele é direcionado
para todos sem exceções. Ó, todas as nações vão estar lá diante do Senhor. Vai ser um tempo de retribuição. Vai ser como diz um comentarista, uma retribuição abrangente. Aí preste bem atenção, a palavra retribuição, aqui no texto, a ênfase dela é uma retribuição má, de juízo, de condenação. Mas em outros textos, a gente entende que todos não serão condenados. Haverá uma parte que serão salvas, que não terão a ira de Deus, não é? O que ele vai dizer no verso 15 e no verso 16 também. Não vai haver. Lógico que a ênfase aqui é o dia mau. E ele deixa isso muito claro. Porque ele vai associar essa palavra, como é a ênfase a algo mal, a ser uma consequência dos atos praticados. Aí isso faz uma relação do verso 11 até o verso 14. Indiferença, insensibilidade, ganância e crueldade. Que a gente viu isso aí, pormenores, quando o Senhor estava falando por 3 transgressões, por 4 transgressões, eu não vou deixar passar. E a gente viu o que é Edom e o próprio povo de Deus fez. Escravizou, matou, roubou, mentiu, manipulou, maquinou. Tudo que o mundo fazia, o povo de Deus estava fazendo. Aí o Senhor diz, dia marcado, o verso diz, direcionado e estabelecido. Ninguém vai chegar nesse dia, que será abrangente, sem saber o que vai acontecer. Falta de aviso não foi. O que é que vai acontecer? Você vai colher o que você plantou. Olha o que é que Gálatas vai dizer. Ó. Gálatas 6:7. Abre aí. O Novo Testamento dizendo o que o Velho já disse. Gálatas 6:7. Olha aí. Não se engane. De Deus não se zomba. Por aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Certo? Deus não se deixa escarnecer, como diz em Hebreus. Deus é fogo consumidor. Por isso a ira dele vai se manifestar. Então, o verso 3, nós encontramos as 3 palavras. A quarta nós vamos encontrar no verso 16, que é dia marcado, direcionado, estabelecido. Como é que vai ser? Então, não se esqueça. Que o Espírito Santo lhe lembre. Essa semana, na outra, não se esqueça. Quando você estiver bem, passando por bonança, fartura, você se lembre. Epa, tem um dia marcado. Tem um dia direcionado. Tem um dia estabelecido. Quando você não estiver bem, estiver dando tudo errado, você está sendo perseguido, sei lá, a coisa está ruim, está mal, não está legal. Se lembre. Tem um dia marcado. Deus está vendo. Deus está direcionando tudo. Deus já estabeleceu como é que a coisa vai funcionar. Se os seus olhos humanos não chegarem a enxergar isso, e você morrer antes disso, Deus vai lhe ressuscitar para você ver a coisa acontecer. Deus vai ressuscitar você, você vai ver. Mas, meus irmãos, a gente não precisaria ver conosco. O simples fato de olhar para a história bíblica, a história humana, e ver que Deus já estabeleceu vários dias apontando para um dia futuro. Se esse aqui aconteceu, esse aqui vai acontecer.
Essa não é a nossa esperança? Eles aqui olhavam para uma promessa de um Jesus que viria. Eles precisavam ter fé para acreditar nisso. Aí passou-se o tempo no corredor do tempo, Jesus veio. Quando Jesus veio, nem eu nem você existia. Aí se passou um monte de tempo nesse corredor, aí chegou a minha existência e a sua existência. Reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós olhamos para trás e, por fé também, a gente olha e crê que Jesus veio, nasceu, morreu pelos nossos pecados. Todo mundo crê nisso. Todo cristão deve crer nisso, não é não? E se isso aconteceu, a Bíblia diz que ele vai voltar. Todo olho verá. Por que isso aqui a gente não vai acreditar? Não aconteceu isso com Edom? Aconteceu. Eu li só um texto lá de Malaquias. Mas a gente pode ler vários textos que vão apontar dizendo que esse povo aqui recebeu. O dia marcado chegou para eles, o direcionamento foi para eles e foi estabelecido. Vocês estão sofrendo esse mal da minha parte, porque vocês agiram com indiferença, com insensibilidade, com ganância e foram cruéis. Aí não vai acontecer? Vai acontecer. O texto ainda, o verso 15 diz: você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Acabamos de ler Gálatas 6:7. O que você semear, você vai plantar. Do jeito, da mesma forma que você tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Quando nós lemos o verso 7 de Obadias, todos os teus aliados, ó Edom, o empurrarão para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você, o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentavam à sua mesa, prepararam armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Tudo que eles faziam com o povo de Deus. Tramava, tudo. Não foi o que mostrou aqui? No verso 11 em diante. Aconteceu com eles. Eles receberam daquilo que eles semearam. Então isso traz consolo no meu coração quando eu vejo as injustiças hoje que nós estamos vivendo. Muitas injustiças. Aí eu olho para esse texto, isso me salta aos olhos. Espera aí. Tudo isso que eu estou vendo tem um dia marcado para a solução disso daí. Tudo isso que eu estou vendo tem um direcionamento. E essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão dentro desse arcabouço. E Deus vai fazer, vai estabelecer o mesmo mal sobre eles. E eu estou pensando aqui agora. Aí depois eu penso, imagine quando Deus em Cristo vier resolver de uma vez por todas. Eu quero que os irmãos entendam isso. Esse dia, ele está acontecendo hoje, no nosso presente. Mas ele aponta também para um dia final. Mas o meu ponto aqui é dizer para os irmãos que Deus não está de braços cruzados. Isso aqui, dia marcado, direcionado, estabelecido, já está acontecendo aqui agora. Isso é para trazer segurança para você, não se desesperar. Deus está regendo esse mundo. Aí o verso 16 mostra que será irrevogável. Então preste bem atenção. Irrevogável. Um dia marcado, direcionado, estabelecido, irrevogavelmente. Olha o que é que o verso 16 diz. E começa com o porquê de novo. Né? Que é a consequência das causas do verso 11, do verso 14 de Edom, que ele universaliza, que é o pecado de todos nós. Tanto do ímpio como do crente. Tem muito crente vivendo aí
indiferentemente, insensivelmente, gananciosamente e cruelmente. Aí o texto diz, porque assim como vocês, aí perceba, pastor, onde é que tem ira aí no texto? Onde é que tem ira aí? Bem, eu vou dizer para vocês onde é que tem ira aí. Perceba que aparece 3 vezes a palavra que faz relação com vinho. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem esquecido. Prestou atenção aí? A palavra beber aparece 3 vezes aí, conjugado em vários tempos. E todas as vezes que aparece essa palavra beber, que traz relação a vinho, vinho está em um cálice, dá a ideia de ira, meus irmãos, de ira. O Senhor nos disse, no verso 15, que da mesma forma que você tratou os outros, você será tratado. Como é que a manifestação da indiferença de Edom, da insensibilidade de Edom, da ganância de Edom e da crueldade de Edom pode ser resumida em uma palavra: ira. Porque o verso 14 diz assim: vocês não deviam ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da perturbação. Olhe como eles foram perversos, mostraram a ira deles. Eles detestavam tanto o seu irmão, Esaú detestava tanto a Jacó, ao ponto de fazer parte dessa chacina. Aí Deus diz isso aqui: porque assim como vocês beberam, assim como vocês se iraram no meu santo monte, monte que ele sempre fazia relação com o seu povo, assim como vocês castigaram com ira, tomaram seus pertences, mataram os seus jovens, estupraram as suas mulheres, tudo isso eles fizeram. Assassinaram com requinte de crueldade a ira de vocês. Parafraseia-se assim: porque assim como vocês se iraram no meu santo monte, assim todas as nações beberão, vão receber a ira, sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. Essa é a justiça retributiva do Senhor. E como é que ele fez isso? Aqui especificamente com Edom. Quando a gente olha para o verso 7, a gente vê os seus aliados, seus vizinhos se tornaram seus inimigos. E aplicaram a ira que até então eles juntos aplicavam contra o povo de Deus. E vários textos na Bíblia mostram Deus retribuindo o mal, não só, meus irmãos, não só para aqueles que eram vistos como inimigos de Deus, como ímpios. Tem um personagem da Bíblia chamado Adoni-Bezeque, Juízes 1, 5, 7. Abre aí, vamos ler aqui. Juízes 1, 5 até o 7. Olha o que é que o texto diz. Em Bezeque, encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Agora o que é que ele vai dizer? Viu aí como é que fizeram com ele? Pegaram ele, prenderam ele, cortaram os dedos das mãos e dos pés. Agora o que é que ele diz?
o que sofreu isso. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Olha aí, Deus retribuindo no tempo. Usa pessoas, é irrevogável. Não tem bom. Se levantar contra Deus, vai receber punição aqui e depois eternamente. Se os nossos olhos não verem aqui, vão ver eternamente. Um segundo personagem, um indivíduo chamado Agag, 1 Samuel. Abre aí. 1 Samuel 15, 33. Olhe como a retribuição está aqui. 15, 33, 1 Samuel. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, ou seja, muitas mães sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Esse Agag aqui era um indivíduo que o Senhor tinha dito para Saul: vai lá, acaba com tudo. Mata criança, mata tudo, não deixa um. Deus. E Saul não cumpriu, desobedeceu, não fez o que o Senhor mandou. Aí Samuel foi lá e fez. E a justificativa é essa: você vai morrer do jeito como você matou, assassinou muitos. O Senhor, pá. Aí você diz assim: agora entendi, pastor. Tenha pena agora desse pessoal que não crê em Deus. Eu tenho pena. A P é pouca aí para eles. Mas eu não podia terminar sem trazer um da aliança. Um do qual a palavra de Deus deixou bem claro. O homem segundo o coração de Deus. Quem é o cara? Davi. Abre aí. 2 Samuel. Segunda Samuel 12. O verso 10 e o 11. Olha aí o que é que está escrito. Ó. Davi fez o quê? Adulterou. Pegou a mulher, a única mulher de um dos seus soldados. Depois fez aquela tramóia todinha para matar o cara porque ela ficou grávida. Né? O cara com harém, um monte de mulher, ele foi e pega a única mulher do outro. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas Davi recebeu a retribuição. E olha aí. O que é que o texto vai dizer? 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da tua casa. O rapaz foi morto pela espada. Mandou colocar o cara na frente da batalha. Aí o Senhor diz assim: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres. Foi o que o Davi fez? Tomou a mulher do outro, né? Pois agora, Deus está dizendo: vou tomar as suas mulheres. A sua própria, você fez escondido? Vou pegar as suas mulheres na sua vista. E as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena a luz do dia. Pensa aí, irmãos. Tá lá Davi cantando, retribui. Davi, tu fez escondido. Pois agora eu vou pegar as tuas mulheres, vou dar o pessoal fazer o que tu fez escondido com Betseba. Para todo mundo. Todo mundo vai ver, a cidade toda, a nação toda vai ver o teu pecado em secreto. As pessoas vão ver fazendo com as tuas mulheres, todas, sem
exceção. E aí duas coisas aí. A gente vê nessa retribuição de Deus. Morte, né? Derramamento de sangue. Não foi o próprio Davi que morreu, mas muitos dos seus exércitos, seus filhos, morreram. A espada não saiu, né? Sangue derramado. E vergonha, desonra. E isso vai acontecer uma única vez mais, quando o Senhor Jesus voltar. Muitos serão mortos e ressuscitarão para ir para a eternidade do inferno. E muitos serão envergonhados e desonrados. Mas até lá, isso pode acontecer. Muitos crentes estão morrendo, é uma retribuição de Deus. É os mistérios de Deus. Não, morreu porque tinha que morrer. Mas Deus sabe, né? Se era para morrer mais um tempo. Só Deus sabe. Mas segundo esse texto aqui, a ideia é de que a gente pode abreviar os nossos dias aqui, com os nossos pecados não arrependidos. Deus pode retribuir, nos matando ou nos desonrando, nos envergonhando. É irrevogável isso, meus irmãos. Deus faz dessas coisas. E eu queria partir para o final aqui, para a conclusão, como esse dia será terrível, lendo algumas porções de Apocalipse, que eu queria que você abrisse aí. Apocalipse 6:8. Olha o linguajar aí. Eu podia dizer que Deus usa homens da própria família, Deus usa animais para retribuir seus pecados, ou retribuir os pecados, né? A culpa daqueles que pecaram contra ele. A natureza, né? Nós vimos em um profeta anterior, um enxame, né, de gafanhotos, Deus usando aquilo dali, retribuindo por causa do pecado deles. Mas olha o que é que Apocalipse vai nos dizer. Apocalipse 6, verso 8. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. É o dia do Senhor. Aí quando você vai para Apocalipse 19, verso 17, até o final, 21, olha o que é que diz. Olha o que é que fala aí. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou em voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E olha o que é que Mateus 24, nosso último texto. Mateus 24 diz acerca desse dia de retribuição. Mateus 24. A partir do verso 31. Mateus 25.
quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer, né? Um texto bastante conhecido que eu não vou ler, os irmãos conhecem. Tive fome, não me deste de comer. E ele vai falar isso daí. Ele não vai falar pecados absurdos. Mas justamente, meus irmãos, aqueles que foram indiferentes, insensíveis, gananciosos e cruéis, esses não herdarão o reino dos céus. Existe um dia marcado, estabelecido, direcionado por Deus e será irrevogável. Até lá, esse Deus vem aplicando, vem preparando esse mundo para isso. E, paralelamente a isso, estamos nós, os peregrinos, que o Senhor vai derramando também da sua retribuição, mas para que nós, de fato, venhamos brilhar com a luz que só pode ser do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e o mundo possa enxergar, em meio às suas trevas, a luz de salvação. Até lá, até esse grande dia que eu acabei de ler, textos em Apocalipse e agora em Mateus, até lá ainda há salvação, ainda há amadurecimento para aqueles que insistem em viver como se fossem meninos na fé. Cresçam. Esse é o chamado do Senhor. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos entender? Existe uma moralidade, uma responsabilidade moral para cada um de nós. E isso quer dizer que eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. E você acabou de aprender aqui que existe um dia final, onde o Senhor vai estabelecer por completo a retribuição merecida de cada um. Nós temos que entender que até esse dia chegar, nós precisamos nos autoexaminar e buscar transformação na palavra de Deus. Transformação que para o cristão não é transformar das trevas para a luz, mas a transformação no sentido de perseverar em santificação, se tornar cada vez mais santo. E assim, meus irmãos, com esse entendimento, compreender que se precisa crescer espiritualmente. Eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos, nós não fomos chamados para ser babá de crente. Eu ajudo um crente aqui, aí ele crescer, aí ele começar a andar com as suas próprias pernas, porque depois eu tenho outro para fazer isso. Eu não posso servir de muleta a vida toda para a pessoa. Estou criando meus filhos, mas chegou uma hora que o Tiago cresceu, não é? Criou responsabilidade, vai-te embora, menino. Vai viver a tua vida. A gente fica meio triste um pouquinho, mas é a realidade. No mundo cristão, na nossa caminhada, no mundo de peregrinação é assim. A gente vai cair, mas tem que levantar e se fortalecer para ajudar outros. A gente não pode viver a vida toda dependendo dos outros. Nesse sentido, de eu não consigo, eu não vou. Lembre-se, no sermão de hoje à noite, lembre-se que é responsabilidade sua parar e pensar. Tem um grande dia, Deus está direcionando, sabe o que está fazendo, é algo irrevogável. E nessa caminhada consciente, eu preciso crescer, e eu só cresço me autoexaminando, entendendo as minhas responsabilidades. Entendendo que a justiça retributiva de Deus é a providência de Deus para nós também, de entender que esse mundo tem um Deus que tem um controle. Romanos, capítulo 12 e 13. 12 diz, a vingança pertence ao Senhor. 13, devemos nos sujeitar às autoridades, por mais ímpias que elas sejam, se sujeitar, entendendo quem é Deus e o que Deus está fazendo.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nos ajuda a amadurecer nessas verdades. Há um dia estabelecido por Ti, Senhor. Um dia estabelecido, direcionado,